No último vídeo eu falei com vocês sobre a questão do meu crescimento como mãe. E tem acontecido muitas mudanças com relação a isso. E Deus tem me ensinado muito como agir de acordo com a vontade dele. Deus está me ensinando a ser uma mãe melhor. E eu tô aqui agora no carro, tá chovendo. Minha filha tá fazendo a aula de música ali, aqui. E eu vim falar com vocês como Deus tá me tratando. Quem sabe tem outra mãe aí, tem outra pessoa precisando ouvir isso também. Então eu vou falar com você sobre essas transformações, sobre como Deus me dá essas orientações, e se Ele dá para mim, Ele pode dar para você também. Já há algum tempo eu criei o hábito, coloquei na minha rotina o meu tempo de oração, o meu tempo com Deus. E antes disso, quando eu pensava em fazer uma oração, quando eu pensava em ler a Bíblia, já me dava sono, eu já ficava cansada, eu já não queria. Mas com o tempo, eu fui ouvindo Deus falar comigo, e eu tô sempre precisando de mais tempo para continuar a ouvir. Comecei com talvez 20 minutos e eu não entendia nada do que eu lia na Bíblia, e Deus foi me ensinando como eu poderia fazer isso. Então eu acordo antes da casa, acordo muito cedo, 5 da manhã, e o meu tempo com Deus é das 5 às 6, e vou falar para vocês, é 1 hora e me falta tempo. Às vezes das 6 da manhã eu preciso ir para a rotina do dia e eu não terminei a minha conversa, eu não terminei o meu entendimento, tudo que eu queria falar e tudo que ele me fala é uma troca tão grande que 1 hora se tornou pouco tempo. Então eu vou falar para vocês como que é esse momento. Eu acordo antes de todo mundo, como eu falei, eu faço a minha oração, e a minha oração muitas vezes contando para Deus os meus dilemas. Sabe aquilo que você conversaria com uma terapeuta, com uma psicóloga? Eu vou lá para o meu cantinho de oração, que às vezes é o escritório do meu marido, às vezes é a sala, onde eu sei que não vai ter ninguém naquele meio tempo. Eu vou para aquele lugar e aí eu começo a conversar. E eu falo para Deus as coisas que estão acontecendo no meu coração, todas as minhas aflições, ou eu conto para Ele o que aconteceu no dia anterior. Eu abro o meu coração, assim como eu estou falando com vocês aqui, é assim que eu falo com Deus, como se Ele estivesse ali materializado, porque Ele está ali, mas Ele está ali em espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele está naquele momento comigo, Ele está com você, Ele está com todos nós. Jesus, quando foi junto de Deus, Ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos ensinar, para nos fazer lembrar do que está escrito na palavra. Então eu vou, converso, falo. Normalmente eu registro as minhas orações no bloco de notas do meu celular. Eu aperto aquele ditado, e conforme eu vou falando, vai escrevendo tudo que está sendo dito no bloco de notas. Eu gosto de deixar registrado, porque às vezes eu me lembro, aquela oração que eu fiz, que dia foi, quando foi. E aí eu armazeno tudo num arquivo, e quando eu quero buscar aquela oração, eu apenas faço uma busca mesmo, uma pesquisa. Eu vou lá e encontro a oração que eu fiz naquele dia. E aí, quando eu termino essa oração, eu peço para o Espírito Santo me ajudar a interpretar a palavra que Deus quer me dar naquele dia. E eu abro a Bíblia.
com os olhos fechados, eu peço para o Espírito Santo me direcionar para a palavra que o Senhor quer me dar. Abro a Bíblia, coloco a mão e é aquela palavra que Deus me dá. E é através daquela palavra que eu recebo as respostas de todas as minhas orações, de todas as minhas frustrações. É ali que Ele me guia, é ali que Ele me orienta, é ali que Ele fala para mim onde eu estou errando, Ele me fala como eu tenho que agir. E levou um tempo até eu entender, até o Espírito Santo abrir os meus ouvidos e os meus olhos para entender aquilo que estava sendo dito ali. Hoje eu consigo entender com mais clareza quando eu abro a Bíblia e lá está escrito, parece que os meus olhos se abrem. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, não vou mentir para vocês, para entender o que Deus está falando. E aí eu fico naquela palavra o dia todo, eu pesquiso interpretações de pastores no YouTube, para que aquilo vá abrindo o meu entendimento, para eu entender, para eu saber o que Deus está querendo me falar. Depois que eu vejo a interpretação, que eu entendo o que Deus quis me falar, eu faço outra oração. Oração de agradecimento por Ele ter me orientado. Eu falo para Ele tudo aquilo que eu entendi com relação ao que Ele me falou e com o que eu tinha orado. Às vezes são coisas que acontecem, que vêm acontecendo, como por exemplo essa questão dos filhos. A semana toda, semana passada, Ele falou muito sobre isso, porque é isso que está acontecendo na minha vida nesse momento, né? É uma fase que eu estou passando e que Ele está tratando. E eu estou buscando muito fazer da maneira que Ele diz que tem que ser feito. E essas coisas, elas vão acontecendo aos poucos. A oração que de 20 minutos era cansativo, hoje 1 hora para mim não é suficiente. Eu já cogitei acordar mais cedo para eu ter mais tempo com Ele, porque são momentos tão bons. Às vezes eu chego na oração e me falta palavras, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que pedir, eu não, sabe, eu já agradeci tudo. E glória a Deus por isso, quando eu não tenho nada para reclamar ou para expor, talvez seja melhor essa palavra, não reclamar, mas expor. Quando eu não tenho o que falar, quando tipo meu coração tá tranquilo, eu apenas coloco um louvor que diz aquilo que eu gostaria de dizer, mas que naquele dia está me faltando palavras. E eu oro e digo: Senhor, aceita esse louvor como a minha oração. E eu louvo. E quando eu abro a Bíblia, Ele me responde de uma forma tão linda. Teve um dia que eu fiz isso, eu louvei. E quando eu abri a Bíblia, estava escrito, eu não vou lembrar agora exatamente, eu vou deixar aqui o texto na tela, mas era algo falando assim: louve minha filha, e era assim, era a resposta direta. Vai estar aqui na tela para vocês verem. São momentos lindos que eu tenho com Deus. Se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: comece a buscar. Quando você busca, Ele se deixa encontrar. A palavra diz: aquele que procura, encontra. Aquele que bate na porta, Ele abre. E Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Todas essas coisas estão acessíveis a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. Basta você dar o primeiro passo, porque Deus, Ele quer alcançar o teu coração, Ele quer falar com você, Ele quer te instruir. Mas muitas vezes a gente fecha as portas, a gente não quer deixar Ele entrar, a gente tem medo de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Quando na verdade a gente deveria ter medo de estar distante dEle, porque é nele que nós temos o socorro, a proteção, o livramento, a cura. Tá toda nele. A gente tinha que ter medo de estar longe dele e não de estar perto. Então, se você tá pensando que você tá passando por uma dificuldade e que não tem ninguém para te ajudar e que você não tem ninguém para conversar, conversa com Ele.
para tudo que você está fazendo agora. Vai para um cantinho onde você consiga falar. De preferência que você fale em voz alta. Fala o que você está sentindo, abre o teu coração e deixa ele falar com você. Tem o tempo também para ele te responder. Não só fala e sai correndo, não. Se você não tiver a Bíblia em física, baixe um aplicativo de Bíblia no seu celular. Tem ótimos aplicativos de Bíblia. E abra o aplicativo e veja qual é a palavra que Deus quer falar para você. Tire um tempo para ouvir o que Ele quer falar com você também. E se você não entender o que está escrito ali, não deixa para lá. Guarda aquela palavra. Pesquisa pastores que estão falando sobre aquele assunto. Busca interpretações na internet. Às vezes eu procuro muito, tem blogs de pessoas falando sobre determinado texto. Eles ajudam muito a gente a trazer para a nossa vida a interpretação. Faz isso, você vai ver uma mudança muito grande na sua vida. Deus vai agir na tua vida de maneira que você não vai acreditar e você vai se apaixonar e você nunca mais vai ficar sem. Bom, o vídeo foi esse, eu tô aqui no carro, foi muito rápido. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí um comentário se você gostou desse vídeo. Ele foi bem no improviso. Eu tô aqui no carro, tô até com o braço doendo de ficar segurando o celular. Mas foi pra te abençoar. Deus falou, aproveita esse tempinho que você tá aí esperando e grava um vídeo. Ajuda as pessoas a me ouvir, a aprender mais de mim, a me buscar. Eu quero alcançar essas pessoas e dar espaço para Ele poder agir na sua vida e te direcionar e mostrar o seu propósito. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.